Olá, boa noite. Eu estou aqui outra vez muito disposta para a nossa conversa de hoje. Eu espero que você esteja bem, acomodado, descansando já na sua poltrona, na sua cama gostosa, ou você que está trabalhando e assistindo, ouvindo a Novo Tempo. A todos, o nosso muito obrigada pela companhia. Bom estar com você outra vez. E nós esperamos que a nossa conversa de hoje seja bem gostosa também. Sabe que a proposta do Sem Tabus é ampliar o nosso pensamento a respeito, inclusive, do que Deus tem para cada um de nós em todas as áreas da vida. Aqui nós tratamos especialmente de relacionamento e sexualidade. Áreas da vida que muitas vezes nós relegamos às nossas escolhas, aos nossos sentimentos, às nossas ideias, aquilo que nós queremos ou deixamos de querer, mas com a qual Deus não se importa muito. A qualidade de vida sexual não é alguma coisa que nós devamos considerar que Deus se importe, mas Ele se importa. E o Sem Tabus levanta essa proposta de considerarmos que Deus se importa, que a palavra de Deus nos dirige também nas questões da sexualidade. Outra coisa que a proposta nossa conversar aqui no Sem Tabus é justamente desmistificar essa ideia que quando trata-se de sexo e fé, toca no aspecto de Deus vai negar meus prazeres, vai tirar de mim as minhas capacidades, as minhas vontades, e eu devo então me tornar um ser pudico, um ser puritano, em que, se eu desejo experimentar santidade, nega-se qualquer forma de prazer. Não é bem assim. E eu fico muito feliz por cada encontro nosso, nós justamente ampliarmos a ideia a respeito da vontade de Deus para o sexo e encontrarmos que Deus tem propósito para a sua vida relacional, para a sua vida sexual, como para todas as outras áreas da vida. Então considere que a nossa conversa aqui é uma conversa aberta, pautada nos princípios, na palavra de Deus, pautada naquilo que nós consideramos estar na palavra de Deus claramente a respeito do propósito dele para a nossa vida. Hoje eu vou trazer aqui ao programa um rapaz que vai contar de uma experiência da sua vida desde menino, de como ele tornou-se um homossexual, depois ele caminha para ser um drag queen e em algum momento alguma coisa acontece que esse rapaz muda o seu jeito de pensar a respeito da sua identidade sexual. E foi num encontro muito amoroso que ele descobriu a verdadeira identidade que, por alguns fatores sobre os quais nós vamos conversar no programa de hoje, estava escondida, estava reservada a alguma coisa que ele já nem pensava mais. Quem era ele, quem de fato era, se homem ou não. É uma conversa boa e eu quero a sua participação. Vamos aprender juntos como olhar para o ser humano e entender que cada um tem sua história e nós devamos enxergar em todo o tempo e em qualquer pessoa a graça de Deus e o amor para ajudar, para acolher, para abençoar, para fazer uma nova pessoa. Ele vem de Salvador, vem convidado aqui para o nosso programa, mas é um mineiro que já acompanhava Novo Tempo há alguns anos atrás e nunca imaginou que estaria hoje sendo entrevistado aqui, contando a sua história pessoal. Ramon Oliveira, seja muito bem-vindo ao nosso programa, para ouvirmos a sua história hoje. Prazer recebê-lo. Obrigado. O convidado de hoje é Ramon Pedro. Ele é cantor e missionário. Nascido em Aimorés, no interior de Minas Gerais, atua hoje em Salvador, na Bahia e também por todo o Brasil. Para um contato profissional, seu e-mail é contato@seminarioimpacto.com.br. Ramon, prazer recebê-lo aqui no Sem Tabus e especialmente para ouvir de você a respeito da sua história, mas mais que isso, da sua experiência com Deus, né? Mas queremos conhecer um pouquinho mais a seu respeito. Amém. Quando você era uma criança ainda, você disse que tinha trejeitos afeminados. Que menino era o Ramon? Por quê? O que você tem de memória a respeito da sua identidade sexual? Eu cresci uma criança
Muito livre na questão da minha criação, né? Minha família, meu pai, minha mãe, sempre eles... Eu não cresci em uma família cristã, então eles sempre me deixaram com acesso à música secular e nesse A sentido, vida, a vida. normal, sem nenhum... E cresci uma criança muito efeminada, com trejeitos mesmo, muito sobrecarregados. Eu não sei se você já teve a oportunidade de se encontrar com uma criança assim, mas eu era uma criança com muitas conotações efeminadas, voltado para coisas de meninas mesmo. E você tem ideia do porquê? Como você se viu assim? Por que você era efeminado? Não tenho Não ideia. tem nenhuma não sei quando explicação foi para que você? começou, no caso. Aham. Você tinha pai, tinha mãe, outros irmãos também? Sim, sim. E só você era assim? Sim. A minha criação foi igual para os meus irmãos. Aham. E meu pai e minha mãe não sabiam explicar, mas eu sofria muito na escola, muito nesse período de colégio que uma criança tem, né? E muito bullying, muita rejeição até mesmo dos meninos, mais do que as meninas, na questão da aproximação mesmo, como amizade, como amigo deles. E sofri nessa infância por causa disso. Seus pais percebiam? Você tem lembrança de os pais perceberem, fazerem comentários, como seus colegas da escola faziam? Meu pai, eu sou filho de carroceiro, lá em Minas nós falamos assim. Aham. E o meu pai, ele sempre foi muito duro assim, então ele, mais do que minha mãe, sofria mais com essa situação, né? E ele sempre falava, questionava ela a questão da minha sexualidade, ainda pequena, eu escutava muito isso em casa, mas nunca foi tocado nesse assunto diretamente comigo, ainda criança. Não havia uma entre abordagem eles. direta assim, menino? Não, O que é isso, menino? Não. Até porque você nem saberia dizer o porquê, o como você se comportava daquela maneira. não tinha ideia. Que coisa, né? Os mistérios que envolvem a nós, nem mesmo nós vamos saber identificar, como até hoje você não sabe por que era aquela criança, sendo filho de pais e mães num casamento, tendo outros irmãos, e só você era daquela maneira. Na escola, muito bullying, muita crítica. Sim. E aí, o que isso foi provocando em você? Isso foi provocando um afastamento mesmo do meu relacionamento social naquela época, com os meus amigos de escola. Eu era uma criança muito isolada, né? Mas muito presente nas atividades da escola, na área da música, nessas áreas que envolvem o artístico, né? E talvez por isso eu sofria tanto essa afirmação. Na minha época, né, na minha infância... Parece até que é um velhinho falando. Não, mas na minha infância, uma criança que se expressava na área da música, nessa área artística, assim, sofria muito, até porque eu era de uma cidade do interior de Minas Gerais, não era nem uma cidade assim desenvolvida, então isso era um susto para a realidade em que eu vivia, né? E acabava que os alunos confundiam isso, talvez, com a minha sexualidade. Então, você hoje identifica que, na verdade, você era um menino sensível para artes, Sim. voltado para música, E aí, isso se confundiu. E de tanto dizerem, estou aqui elaborando, né? Talvez de tanto dizerem que você era efeminado, que você tinha características homossexuais, em algum momento isso marcou você e te fez pensar que era? Sim. Desde da minha infância, minha mãe é professora, matemática, mas também de artes, e ela sempre me ensinou e eu tive esse apreço por essas áreas, né? E eu creio que essa afirmação veio por causa dessa sua ligação com a da arte. ligação com a arte mesmo. E aí, o que isso provoca em você com o tempo? O que você vai percebendo? Você vai se afastando, vai sofrendo com aquele bullying, mas está todo mundo dizendo que você é gay. E aí? Embora afetava, mas eu sempre fui uma criança que autoafirmava as minhas qualidades, né? Eu nunca tive vergonha de me expressar por causa do bullying, por causa da afirmação da sexualidade, e sempre batia de frente com essas situações da minha infância, né? Eu nunca... Você questionava? Sim. Por que você está falando brigava assim com os comigo? alunos e Partia pra sempre cima. brigava com os amigos. Minha mãe sempre era chamada na escola por isso. Vou te mostrar quem é a mulherzinha e partia para cima. Mais ou menos. Mais ou menos. E aí mas isso em algum momento te impacta fortemente. Sim. Que momento é esse? Eu cresci acreditando que eles estavam certos, porque eu tinha um trejeito muito aflorado, era uma pessoa muito
era uma criança muito efeminada mesmo. Então eu comecei a confundir isso com a minha sexualidade. Ah, por mais que você confrontasse o que estavam Sim, dizendo, eu tinha consciência da minha aquilo postura. de alguma, você tinha consciência e aquilo então começou a fundir-se com a ideia de que talvez eu seja Isso. homossexual. Isso. É isso? E aí você entra na sua adolescência. E como é que você se encontra ali naquele período? Bom, a minha adolescência foi uma adolescência de um menino rebelde, era muito rebelde, digamos assim, mas afetado ainda com essas questões, né? Embora eu vim me assumir para a minha família, vim assumir a homossexualidade dentro da minha casa aos 15 anos, com uma experiência sexual, né, que eu tive, de certa forma, um abuso, digamos assim, da parte de um homem, e vim assumir isso à minha família aos 15 anos. Você chegou e disse ou eles descobriram? Não, minha mãe, ela já estava desconfiada de que existia alguma coisa de errado, porque eu mudei meu comportamento após a primeira relação. Meu comportamento, eu comecei a ficar mais rebelde e um pouco mais isolado. Então ela ficou me perguntando o que estava acontecendo, no colégio eu não estava indo bem. Então aí eu sentei com ela em uma noite e disse que eu era gay e tinha nascido assim. E a minha mãe, eu costumo dizer que ela teve uma sabedoria do céu. Ela, ao invés de se desesperar, ao invés de entrar em desespero, ela orou a Deus dizendo que eu tinha dito que nasci gay, mas que se ele era real, era para fazer eu nascer de novo. E Sua mãe falou isso? eu sou a resposta dessa oração. É mesmo. Ô, Ramon, eu estou aqui te ouvindo e pensando ainda naquele menino cheio de trejeitos efeminados, e eu estou vendo um homem sem trejeitos efeminados. E aí, durante o programa, nós vamos entendendo melhor, mas já me chama a atenção. Onde foram parar os trejeitos do menino, que era tão efeminado, que tinha uma ligação muito forte com a arte, como você ainda tem hoje, sabe, um ideal artístico, como ainda tem, mas os trejeitos mudam. A Bíblia diz que é velha criatura e tudo se faz novo, né? Então, isso eu costumo dizer que é literalmente na minha vida. E Jesus estava com Nicodemos, e Nicodemos era um mestre na lei, era muito sábio. Ele pergunta o que poderia ser feito para ele herdar o reino de Deus. E Jesus, então, nos ensina algo que em verdade, ele vos diz que é necessário nascer de novo, né? E eu costumo dizer que no nascimento, no espírito, é como um nascimento na carne. Nós somos um bebezinho e a gente começa a aprender a andar, aprende a falar, aprende a se portar como um homem ou uma mulher de Deus, e é isso que aconteceu comigo. Eu aprendi com Deus e tudo isso que eu vivo hoje é uma obra do Espírito Santo dele. Que máximo! Porque essa questão da mudança de trejeitos, de maneiras, ela é muito delicada, porque, primeiro, que muita gente não acredita que isso possa acontecer e muitas vezes, por ser, entre aspas, uma característica do indivíduo, não muda assim nem com o tempo. Mas há tantas histórias que também estão mostrando o contrário, e você é mais uma dessas histórias, de uma pessoa que diz, não, eu de fato vivo uma nova experiência em todos os sentidos. Sim, eu costumo dizer que o meu professor hoje é o Espírito Santo, é Deus. Porque tudo o que eu faço na minha vida, desde a minha conversão, foi ensinado por Ele. Dentro da palavra dEle, dentro do que Ele nos ensina. E eu costumo dizer que a Bíblia é um manual de instrução para a vida, né? E eu uso ela hoje para mudar coisas na minha vida que precisam ser mudadas. Através da palavra, através da verdade de Deus, eu consegui obter todos os êxitos que eu busquei até aqui na minha mudança. Qual foi a principal verdade que você encontrou que te impactou nesse processo? A principal verdade é que existe um pecado para condenação. E o meu pecado para condenação era a homossexualidade. Eu sentia que se eu continuasse caminhando dentro daquela direção, eu não iria ir para um bom lugar. Eu sentia isso no meu espírito. Não era ninguém falando a você, ou pregando? Ou... Era uma consciência no espírito mesmo, né? Dentro de mim, por mais que eu afirmava, porque eu me tornei um ativista gay, né, com a questão da drag queen. E eu sentia dentro de mim que
aquilo não era o meu lugar, ali não era a direção que eu tinha que tomar na minha vida. E essa realidade, essa dura realidade, ela veio sobre mim como um temor. Eu tive temor para voltar atrás. Mas lá na sua infância, na sua casa, Não, vocês não eram de uma família religiosa? Não. Você não frequentava uma igreja, não tinha um pai e uma mãe usando a Bíblia para dizer que você estava errado, Não. que se isso acontecesse você iria para o inferno? Não tinha isso. Não. Você torna-se um homossexual, você vai ser maquiador, vai viver nesse meio da noite, e se torna um ativista LGBT. Sim. Mas tinha lá dentro, em você, é isso que você está dizendo, que tinha uma angústia? É porque eu costumo dizer que nós não somos só carne, né? Nós somos espírito também. E dentro de mim algo dizia que aquela direção não era para mim. E isso me fez voltar atrás e rever meus conceitos. Me faz lembrar que a palavra de Deus diz que o próprio Deus escreveu em nosso coração as suas leis. Todos nós temos em nós a vontade de Deus. Sim. Ela pode ser calada, emudecida, mas ela está lá. Uma hora ela vai falar, vai gritar. Ramon, você sai da sua casa, vai para um outro estado, sai de Minas Gerais, vai para outro estado e você começa a trabalhar para se manter. Foi trabalhar com maquiagem e aí você se torna um drag queen também, trabalhava à noite, baladas. O que você estava fazendo ali? Você tinha certeza do que você tinha escolhido para a sua vida? A minha vida com a arte, né, de ser drag queen, foi, na verdade, um refúgio e eu usava a maquiagem para cobrir a minha verdadeira face. Porque profissionalmente você foi ser profissional da maquiagem? Sim, isso. Eu trabalhei com moda e trabalhava como maquiador em desfiles e também com produção de casamento, trabalhava nessa área. Mas a questão da drag queen, de me tornar uma personagem, né, no caso, era por uma questão mesmo de cobrir uma face que já estava cansada já e eu usava isso como uma forma de me expressar na noite. Meio que escondido ali. Escondido, isso. Isso você pensa hoje olhando para trás? Isso. Ou naquele período você não pensava nada disso? Você estava curtindo, você estava sendo um profissional? Naquele período existia um vazio já existia. Já existia uma necessidade de mudar a minha aparência pela não aceitação da imagem masculina. Existia em mim já uma necessidade de mudar, porque houve uma influência para que eu me tornasse uma mulher, ou que me tornasse uma figura feminina, né? E eu costumo dizer que a minha influência ainda não foi dessa mídia agora, porque hoje um jovem, uma criança está sendo influenciado por uma mídia maciça sobre a homossexualidade. E na questão do transgênero também, né? Sendo influenciado de uma forma intensa para que isso venha... Quase uma catequização isso, sobre o tema. Quase uma imposição. Quase. E assim, claro que considerando que há um discurso que é válido, que é o que tem de sofrimento por trás da história de cada pessoa, né? Mas, do outro lado, há um exagero que é quase como que uma pressão de que todo mundo tem que ser. É quase isso. No meu caso, eu não sofri isso ainda, porque quando eu me tornei drag queen, não existia essa ainda influência dessa forma, né? A mídia ainda era calada referente a isso. Mas agora tem sido feito uma propagação dessa degradação da imagem mesmo natural para outra imagem, muito mais intensa do que antes. Mas ainda assim você foi a influência do meio em que você estava, do que te diziam, isso. E isso te fez pensar, eu acho que sou. E foi, sai de casa, vai viver a sua vida e lá você me diz que já experimentava um certo vazio, não havia um encontro com o seu eu. Não, existia uma rejeição da minha imagem, e minha mesmo, né? Uma rejeição minha mesmo dessa imagem. E uma não aceitação pela afirmação na vida toda, você vai ser mulher, você vai ser uma menina, você não é um menino. Essa afirmação ela foi latente até eu me converter. Você passou pelas drogas? Passei. E aí, mais um abismo chamando o outro, né?
Lá no Salmos 48:7, se eu não me engano, diz que um abismo chama o outro, né? E isso foi na minha vida. A droga, ela veio também como mais um refúgio, porque já não bastava só mudar a face, tinha que mudar algo dentro. E o entorpecente, eu usava êxtase, né? No caso, com cocaína, êxtase, eram drogas que mexiam, pesadas e em excesso, eu usava em excesso. E mudava a minha consciência, mudava a minha expressão até como drag artista, né? E quase tirou minha vida. Sério? Quase, E aí você foi parar no hospital? Eu tive um princípio de infarto, com overdoses uma atrás da outra, e cheguei num quadro de complicação por infecção também urinária e quase. Uau! Para a glória de Deus não aconteceu. Nós estamos falando aí de um período em que você estava com quantos anos? Eu tinha 22 anos. 22 anos, tão novinho. Fazia uns 4 anos que você tinha saído de casa. Você saiu de casa aos 18 anos. Eu comecei com as drogas aos 19. Um ano depois que eu mudei de casa, eu já comecei a usar drogas e depois me tornei drag. Então, a influência do meio, a música, o ambiente em que eu vivia, como era muito à noite, existia uma necessidade também de ficar acordado a noite toda. E algumas drogas traz mantém a pessoa acesa e foi me assim. atolando. Nesse período, a sua família sabia onde você estava, o que fazia? Ela participava de alguma maneira da sua vida? Minha família eu via uma vez ao ano, no período do fim do ano, no Natal. Eu já estava ganhando meu dinheiro, pagando meu aluguel, vivendo sozinho, enfim, já tendo a minha vida. E, de certa forma, esse mundo me tirou o apreço pela minha família, o amor mesmo de estar sempre. Então, assim, eu não tinha, meio que eu vivi um tempo da minha vida anestesiado pelas drogas. E me tirou todo o apreço que eu tinha. A ligação que você tinha com a família se rompeu, né? Seu universo era aquele ali agora. E era muito lamentável. Na balada, noite, trabalho, era aquilo. Era lamentável, porque a cada vez que eu ia ver meus pais, eu estava mais magro, estava mais debilitado por causa das drogas e por causa do meio que eu vivia, né? A minha face, ela já estava desconfigurando, assim. Que abismo, né? Outro abismo que te atraiu foi a pornografia. Foi mais uma forma de refúgio, né? Porque a pornografia, ela traz um prazer momentâneo e também é um abismo chamando o outro, porque pela pornografia você busca o sexo promíscuo e uma coisa vai chamando a outra. E foi também um ciclo vicioso e muito difícil de abandonar. Foi uma das partes mais críticas, até mais do que a droga. Porque envolve um espiritual muito forte, a ligação com vídeos pornográficos, o mercado pornográfico é muito negro, né? É um mercado muito difícil de abandonar porque tem uma ligação espiritual, não é só uma imagem. A Bíblia diz que os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo e literalmente quando você está voltado para a pornografia, você está voltado para um universo totalmente que fere os princípios de Deus, né? Ferem as leis de Deus e polui os olhos que são a lâmpada. Que interessante você dizer que foi mais grave, até você considera até mais grave do que as próprias drogas que quase te levaram à morte, né? Te deixaram à beira da morte. Mas a tua ligação com a pornografia adoeceu ainda mais a sua mente no que diz respeito a quê, por exemplo? Por que você faz essa distinção? Dependência. Dependência mesmo. Porque as mesmas sensações que eu tinha com a droga, similares ou mais fortes, eram quando eu estava exposto à pornografia, sabe? Palpitação, nervosismo, adrenalina, uma sensação de adrenalina. Então, isso é um ciclo vicioso também, como é uma droga, na verdade. Era mais uma das drogas que mudava a sua personalidade, cegava você para quem era você mesmo, Sim. né? Você, nesse período, vivendo praticamente solitário,
Vou repetir a pergunta. Você até aí também não tinha nenhum contato com religião, Não. com fé, com ninguém Não. que estivesse pregando alguma coisa para você. Não. As angústias que você sentiu eram suas. Sim, sim. Né? Eu faço essa pergunta porque muitas vezes fica a conotação de que há alguma angústia, algum remorso, algum sentimento ruim que sentimos é porque alguém ficou dizendo para você que você ia para o inferno, e aí você, o medo de ir para o inferno. Nós estamos falando de ser humano, Sim. com vazios na alma, com faltas, e acha que encontrou o sentido da vida em drogas, em baladas, em noites afins, em sexo livre, porque isso é interessante, a liberdade, né? Mas é uma tal de liberdade tão escravizante, né? Uma Ao mesmo tempo. libertinagem, né? Que é diferente. Que é a Estranho. liberdade mesmo que nós podemos experimentar e que traz um perfeito prazer é a presença de Deus na nossa vida. Como foi o momento da quase morte ali? Eu tive esse quadro, né, de uso de drogas em excesso, de overdose, e fui para o Hospital Santa Lúcia, lá na Praia do Canto. No Espírito Santo? No Espírito Santo, na Praia do Canto, que é em Vitória, né? E dentro desse hospital, os médicos já chamando minha família, pela situação grave em que eu estava, né, já ligando para a família e tudo para saber O que faria. E eu tive uma primeira parada cardíaca, né? No caso, eu cheguei no hospital umas 6 da manhã, foi meio-dia eu tive essa parada cardiorrespiratória e aí se agravou mais. E tive uma experiência espiritual muito forte, referente a uma sensação de morte mesmo, assim. E dentro do meu consciente, naquela época, naquele momento, existia algo dizendo, seu tempo está acabando, você precisa voltar, você precisa mudar, você precisa sair daí, buscar uma direção nova. E eu fiz uma oração em espírito dizendo que eu queria uma oportunidade de viver essa mudança. E Deus enviou dentro daquele hospital um evangelista, um homem que ora por vidas. Eu não sei onde encontrá-lo hoje, porque senão eu iria dar um grande abraço, mas aquele homem entrou no hospital, olhou para mim e disse que os médicos já tinham dado uma notícia para ele de que eu estava em estado crítico, mas que Deus poderia me tirar dali. Então aquele homem veio como uma resposta de uma oração que eu fiz ali naquela situação. E que certamente era algo que o Espírito de Deus estava provocando em você, Sim. né? Porque é Ele quem se antecipa e Sim. nos chama, nos chama, nos chama. E aquele homem olhou para mim e me perguntou se eu conhecia Jesus, se eu já tinha tido a oportunidade de conhecer a Jesus, e eu disse que não, que só tinha ouvido falar, né? Eu costumo dizer como Jó, né? Mas ele fez comigo uma oração para que eu confessasse Jesus. E no momento em que eu comecei a fazer isso, eu comecei a me quebrantou, sabe? Quebrou assim toda dureza de espírito, dureza de vida, e eu comecei a chorar muito na cama do hospital. E de repente eu comecei a sentir um alívio de toda a dor. Eu sentia fortes dores no peito e nos braços. E na medida que eu chorava e ia dizendo a oração com ele na cama do hospital, eu comecei a sentir um alívio junto com o choro saindo. E quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar, porque estava saindo aquela dor, né? E houve um toque ali de algo espiritual que me tirou daquele lugar de morte. Que bonito. E nós vamos dizer que isso foi o encontro com a graça de Cristo, né? O pregador deve ter mostrado a você que Jesus te amava. Sim. E hoje eu falo a importância do ID, né? Eu estava ali num lugar de escuridão, um lugar que muitas vezes muitas pessoas não querem ir. E aquele homem foi usado por Deus para estar ali naquele lugar, naquela hora, falando comigo, e mudou a minha vida de uma forma radical. E aí, quando você sai daquele momento no hospital, é liberado, Sim. você volta para a velha vida? Ou o que Demorou muda? um tempo, né, no hospital para Você ficou ainda alguns dias? Não, fiquei, foi um dia. Ah, tá, só aquele dia. Eu fiquei em um estado de observação, porque eu melhorei. O médico fizeram um eletrocardiograma, né, para saber, e eu melhorei de uma forma sobrenatural. E
comecei desde já, falar que foi algo da parte de Deus. Algo aconteceu, porque eu senti um alívio da dor, porque parou de doer, né? E, para a glória de Deus, parou até hoje. Graças Toda a dor, Deus. todo sofrimento, Ele levou, né, sobre Ele. Eu estou aqui lembrando daquele paralítico que foi levado pelos amigos à presença de Jesus, né? Descido pelo telhado, de tanto que foi a estratégia. É hoje o seu dia, hoje que você vai aproximar-se dele. E Jesus, quando vê aquele paralítico, Jesus perdoa os pecados dele. Sim. Então, a paralisia daquele homem tinha a ver com o pecado dele. Sim. De culpa, de Sim. remorso, de Rejeição. distância da vontade de Deus, rejeição da vontade de Deus. E aí Jesus, em vez de dizer antes de qualquer outra coisa, levanta e anda, não, ele diz, os seus pecados estão perdoados. E depois ele deve ter experimentado o que você experimentou também, né? O alívio da dor que era física, da paralisia física. E aí, tendo os pecados perdoados, você se sente leve e dá para tomar a maca, levantar-se e andar. Com certeza. Ele também fez isso com aquela mulher pecadora, que foi, né, no jantar na casa dos fariseus e ele disse para ela, perdoados são os seus pecados, né? E a vida dela é mudada pela graça de Deus. E quando você sai dali, naquele dia, voltando para casa, você ainda tinha trabalho. Eu tinha um relacionamento de 4 anos com um rapaz e naquele mesmo momento eu rompi o relacionamento. Quando eu cheguei em casa, eu fui para Vitória, morar em Vitória com uma mochila e com uma mochila eu voltei para a casa dos meus pais, porque eu deixei tudo para trás, toda a vida que eu tinha construído, tudo o que eu tinha ganhado referente ao meu trabalho, eu deixei dentro desse apartamento com esse rapaz e voltei a estaca zero. Numa atitude radical, porque eu percebi que se eu tentasse lutar ou prosseguir com aquela vida, não iria dar bons resultados para mim. E eu tive que literalmente romper. E também rompi com o mundo espiritual, que também tinha uma ligação muito forte referente à minha vida como ativista gay, lutando pela causa, lutando pela propagação da imagem do transgênero, né? E rompi com isso também, com a ligação com os amigos, com as pessoas, né, que viviam comigo ali. E voltei para Minas Gerais, em Aimorés, para a casa da minha mãe. E quando eu cheguei, eu me lembro que ela veio até o portão e eu não tinha dito que que estava indo. E ela disse, meu filho, não é Natal, o que você está fazendo aqui? Eu disse, não é Natal, mas eu tenho um presente para te dar. E ela disse o que foi. Eu disse, eu estou entregando a minha vida para Jesus. Então ali ela recebeu a resposta da oração que ela fez quando eu tinha 15 anos. Quando ela pediu para que eu nascesse de novo, né? E foi o que aconteceu. Ramon, eu me impactei agora com o fato de você ter saído do hospital com uma decisão tão contundente para a mudança de vida. Afinal de contas, desde a sua meninice, você foi levado a acreditar que, por ter trejeitos homossexuais, você era um homossexual. De tanto dizerem, num dado momento, você vive uma experiência. De viver a experiência, você diz, eu sou. Sim. Tendo dito eu sou, com 18 anos, você sai de casa, vai para um mundo que disse, olha, é isso. Sim. Torna-se um homossexual definitivamente, escolhe uma carreira, torna-se um drag queen, vai viver no mundo da moda, tal. Drogas, pornografia, como dissemos ao longo do programa. Um dia aquele homem diz para você a respeito de Jesus e de mudança de vida. O que você fez com tudo aquilo que você tinha vivido antes, sendo que você tomou uma mochila, naquele mesmo dia, quando sai do hospital, você decidido, e no dia seguinte você volta para sua casa em Minas Gerais e deixa tudo para trás. Você foi a alguma igreja? O que você fez naquele dia? Só foi isso? Pegou a mochila e foi embora? Foi um processo, né, de desligamento com tudo aquilo que eu vivia. Mas eu tive que ter essa atitude radical pelo fato de não conseguir lutar contra isso. Se eu continuasse no mesmo ambiente, se eu continuasse com as amizades, com o relacionamento, eu não iria conseguir sair literalmente. Mas sabe o que chama atenção? É a sua lucidez em ter tomado essa decisão com uma única visita de um missionário no leito de hospital. É porque não há nada melhor do que o colo da nossa mãe. E eu estava vivendo um momento da minha vida
Jesus entrou ali, mas houve um processo para ser restaurado minha massa corporal. Eu era muito magro por causa do uso das drogas. E isso tudo veio através da minha mãe, a comida da mãe, né? Aquela Que coisa do bonitinho. cuidado Como de é o nome da sua casa. mãe? Minha mãe é Solange. Solange e o E Ronaldo. Ronaldo, Né? isso. Seu pai. E esse processo foi necessário à minha família, pelo privilégio que eu tive em Deus de ter minha família e o abraço que a minha mãe me deu ali para reintegrar a minha vida na terra, porque eu já estava muito debilitado por causa das drogas, né? E esse processo de voltar para casa não foi só bom pela questão de abandonar essas práticas, mas para a minha reabilitação também, para o desligamento com as drogas. Foi muito importante a minha família. E o desligamento com a homossexualidade? Foi um processo com o ato sexual com homem foi radical, foi algo que foi um desligamento geral. Total. Mas com o comportamento homoafetivo foi um processo demorado, lento e gradativo. Fui abandonando as práticas da masturbação, as práticas da pornografia, e foi dolorido, porque eu caía e pensava que não era digno mais do perdão, e não pedia perdão, estava vivendo aquela vida de novo, fora do ato sexual com o homem, mas vivendo uma prisão diferente da que eu estava vivendo antes, né? E esse processo de libertação, digamos, da área sexual num todo, foi acontecer logo após o meu casamento, junto com a ajuda da minha esposa. Foi um processo maravilhoso na minha vida. Eu vim conhecer o Ramon homem em Deus e o propósito dele quando eu conheci a minha esposa. Como é a sua memória, assim, de ver o Ramon nascendo no espelho, assim, você ganhando massa muscular, mas também ganhando tônus de homem que havia se perdido? E como nós já bem conversamos lá no início, você disse que tinha muitos trejeitos efeminados. Eles foram sumindo, as pessoas foram vendo e você se vendo no espelho homem outra vez? Houve um momento logo no início da minha conversão, de quebrantamento, muito eu e Deus, de quebrantamento. E dentro desse quebrantamento, dentro do quarto, orando, chorando muito, eu percebia que a cada vez que aconteciam esses momentos de encontro com Deus em oração e choro e quebrantamento, cada vez que eu olhava para o espelho, eu gostava mais do que eu via em mim, porque eu conseguia enxergar quem eu era aqui na Terra. Eu comecei a conseguir enxergar a imagem do Ramon criado por Deus e o original dele na minha vida. E era como se a minha visão tivesse obscurecida e a cada vez que eu tinha esse encontro em quebrantamento, fosse deixado eu ver algo que eu não conseguia enxergar antes. E foi muito lindo esse processo e eu costumo dizer sempre quando eu ministro em algum lugar que Deus não resiste a um coração quebrantado. E Ele opera, trabalha, faz uma transformação linda na vida daqueles que não é só na área da homossexualidade, mas que se permitem a viver esse quebrantamento em Deus, né? E quando eu falo de choro, não é só a questão da lágrima, mas é um choro verdadeiro do coração, né? E você, então, que procurou uma igreja? Ou você... Sim. Como você foi levado a uma igreja, já que a sua família não era religiosa, apesar de haver muitos princípios cristãos, a fala da sua mãe é linda. É uma mulher que lá atrás fez uma oração, te entregou a Deus, agora é uma mulher que te recebe no portão de casa. E o mais importante disso é que eu tive a oportunidade de ver minha mãe batizada. Após a mim, ela se batizou e conheceu ao Senhor, né, o verdadeiro Deus. E eu tive esse privilégio de vê-la batizando. Que lindo! Foi maravilhoso esse momento. Então também. você voltou para casa e as mudanças Isso, em casa Deus não foram começou só a trabalhar não só na minha vida, mas também toda a minha família. E mais importante disso tudo é que lá na minha infância houve um desligamento com meu pai e houve uma restauração após a minha conversão, que foi eu pedi perdão a ele pela vida que eu tinha caminhado, né? Pelo caminho que eu tinha seguido. E foi maravilhoso porque
ver um homem duro, marcado pela vida. Costumo dizer que o perdão é uma chave que entra em corações duros, né? E abre portas dentro desse coração. E eu me lembro que quando eu pedi perdão a ele ficou impactado, assim, chorou muito. E Deus começou a restaurar a minha ligação com meu pai e eu comecei a enxergá-lo como pai, porque até então eu não conseguia ter essa ligação com ele. E essa foi uma das restaurações também maravilhosas que Deus fez na minha vida. Que maravilhoso! E você vai à igreja, se torna ali Sim. um homem de uma comunidade religiosa, tanto que você acaba de dizer que sua mãe vai também, passa a frequentar. Como você cuidou da vida espiritual no dia a dia? Antes eu acredito ser importante dizer que essa experiência do Ramon, o seu Ramon Pedro, a experiência dele foi desse jeito. A sua pode ser diferente, a sua pode ser bem diferente, mas é a sua história. Com isso, eu estou só querendo dizer, reconhecendo que você pode enfrentar, por exemplo, a angústia por mais tempo, dificuldade por mais tempo para se desligar, para tomar uma decisão. Você pode resistir um pouco mais, você pode ter um outro tipo de família que impedia que você voltasse, tomasse esta ou aquela decisão. Para que você compreenda, que nós também compreendemos, que não estamos falando de algo mágico e que todas as pessoas, ao aceitarem a Jesus, vão ter essa resiliência, essa capacidade que o Ramon teve, porque isso também tem a ver com a personalidade dele, com o jeito da mente dele trabalhar. Mas uma coisa é certa, todas as pessoas que tiveram um encontro com Jesus, elas tiveram que experimentar alguma espécie de mudança na vida. Alguns escolheram seguir a Jesus, amar a Jesus e dar a vida, sim, em quebrantamento, com uma vida toda entregue a Ele. Outros não entregaram, mas também experimentaram a mudança de ter se encontrado com a possibilidade de um recomeço e disseram, não queremos, e seguiram a sua vida agora com essa decisão tomada e as suas devidas consequências, como há consequências para todas as decisões da nossa vida. Mas é que para você não fique desiludido. Ora, eu aceitei a Jesus e as coisas para mim continuam muito difíceis. Mas em todo o tempo, quando nós não desistimos da graça de Cristo que é ofertada a nós livremente, nós vamos colher ainda frutos de vitória. Ramon, como você escolheu ou você foi ensinado a desenvolver a sua vida espiritual? Eu tive um direcionamento, né, dos líderes e pastores que me receberam, mas o Espírito Santo a todo tempo me conduzia aos lugares certos na Bíblia, onde eu precisava ser tratado. Eu também tive esse interesse de conhecer a palavra, de ter esse encontro não só espiritual, mas físico com a verdade, né? Porque a Bíblia ela a gente tem essa oportunidade de ter acesso à verdade e muito mais do que imposição de mãos, oração de alguém, foi a palavra que entrou em mim e que me conduziu a essa verdade, que é esse caminho maravilhoso. Que lindo, porque isso tem a ver até com algo mais racional do que místico. Até mesmo desculpa o termo de independência, sim, né, de alguém, mas muito mais do que você ser discipulado por alguém, é necessário você ter um interesse a conhecer aquilo ali. Porque existem pessoas que são discipuladas, ouvem a respeito de Jesus sendo ensinadas, mas não conseguem assimilar porque não está com verdadeiro interesse em saber daquilo que está sendo dito. Quando você busca, né, ele se faz achado. E isso foi comigo. Eu busquei bastante a presença dele, o conhecimento também através de líderes e pessoas que me direcionou e me conduziu a esse novo caminho. E agradeço a eles por até aqui terem me instruído e foi muito importante, mas a ênfase está na palavra. É muito importante o querer conhecer o Evangelho, né? E é um processo demorado. Eu percebo que um grande erro acontece quando talvez alguém logo se converte e já logo começa a ser um ministro ou um pregador da palavra de Deus sem o conhecimento pleno da verdade. E nesse processo que eu tive desses anos, até me expor
publicamente de novo, né, estando exposto à TV ou até mesmo à sociedade gay, ele sabendo quem eu sou hoje em Deus. E esse processo foi importante para que hoje eu tenha muito mais do que a segurança em ser quem eu sou, mas a presença de Deus por completo, através da verdade dele, que é a Bíblia, através da palavra de Deus. E isso para mim é a minha base, porque se eu não tiver firmado sobre isso, o Ramon carnal, ele sempre vai ser falho e ser cheio de erros, cheio de falhas. Mas o Ramon, buscando a presença de Deus espiritual, a imagem de Cristo, sendo o porta-voz da verdade dele, a cada dia caminha de glória em glória e caminha a perfeita, né, ao caminho perfeito de Cristo aqui na Terra. E isso é um processo para todos nós, independente da sexualidade, independente da direção que está tomando aqui. Vai se tornando mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus. Mais semelhante a Jesus. Você sabia que Deus é amor? Pois é, nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. E o amor de Deus é a manifestação da sua glória, do seu poder que criou todo o universo. Pensando nisso, eu quero dizer uma coisa para você. Deus criou você. Você não é fruto do acaso. Ele fez você e fez você com um propósito especial, por causa do seu amor. Gênesis 1, 26 e 27 diz o seguinte: disse também Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e sobre toda a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus criou você à imagem dele para refletir a sua glória, a glória da sua bondade, do seu amor. É por isso que é tão importante você buscar a Deus na sua vida, você desenvolver um relacionamento com Ele. E como é que você faz isso? Primeiro, você precisa partir desse ponto, que você não é um fruto do acaso. Deus criou você. E a partir disso, você precisa desenvolver um relacionamento com Ele, a partir da leitura da palavra de Deus e da oração. Deus se revela a você e Ele quer que você o conheça. Da mesma forma como você conhece um amigo e desenvolve a sua amizade com ele através da conversa, a mesma coisa acontece com Deus. É você conversando com ele pela oração, pelo estudo da Bíblia, que você vai conhecê-lo mais a fundo e você vai conhecer mais a fundo também o propósito que ele deu para você. Só uma coisinha, a imagem de Deus é refletida também no seu sexo. O modo de você se relacionar com o sexo oposto, o modo de você amar a sua esposa ou seu esposo, uma pessoa de sexo diferente do seu, faz com que a imagem de Deus se complete em você e no seu cônjuge. Portanto, aproveite a sua vida e tudo de Deus e tudo de bom que Deus deu para você, para refletir na sua vida, na sua imagem, a imagem de Deus. Quando você se debruçava sobre a palavra e você era ministrado diretamente pela palavra, encontrando nela conforto, ensino, instrução. Então nós podemos acreditar que quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, no outro momento ele diz, a minha palavra é a verdade, a palavra é a verdade. O verbo que se fez carne, sim, Cristo Jesus, então muita ligação com a palavra, sim, a palavra. Você estava sendo ensinado da fonte, da vontade de Deus para a sua vida. E eu acredito que esse deve ser o segredo para, não somente para quem tem uma dificuldade na área sexual, como na sua especificamente, mas foi também para o abandono das drogas, para o abandono da pornografia, para restaurar a sua vida completamente. E nesse momento é necessário considerar que, se é para estas questões, é para o seu apetite descontrolado, é para a sua agressividade, é para a minha falta de controle emocional, da minha falta de controle na vida como um todo, para a desonestidade, para qualquer outro tipo de pecado que tira de nós a essência de ser verdadeiramente
luz, de sermos iluminados, de sermos pacificados, agraciados pela presença de Deus em nós, porque o pecado nos separa dele, mas não o tira de perto de nós para nos conduzir em salvação. Então, esta palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus revelada, o verbo de Deus revelado a nós, é para nós. Aqui no Sem Tabus, Ramon, nós estamos sempre tratando de temáticas assim da sexualidade. E o que chega de gente pedindo ajuda, e são cristãos que conhecem a palavra, ou conhecem de ouvir o outro pregar, de ouvir o outro falar, e estão presos em pornografia, estão presos em ciladas. Então, eu achei tão de Deus assim que você traga ênfase para esse aspecto. Conhecereis a verdade vos libertará e a verdade é a palavra. Porque a palavra é a verdade. E todos esses versículos citados só pode se fazer verdade quando você tem um encontro com essas palavras de vida, né? O próprio Pedro diz, para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E essas palavras, elas se tornam vida dentro de nós quando nós nos expomos a ela, né? E mais importante do que ler e conhecer é trazer para o nosso cotidiano e viver isso. E eu fico muito feliz em poder compartilhar isso hoje, não me sentindo um hipócrita, porque dentro do meu processo houve muitas oportunidades para entrevistas, assédio da mídia por essas questões, e eu ainda não estava preparado. E eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu preciso conhecer mais o Senhor, porque eu não posso falar de mim mesmo, mas eu preciso falar a respeito do Senhor, porque é o que importa, né? O Ramon, pessoa, é só um ser humano, mas que representa um Deus vivo e eterno. No reino de Deus não existem ex-gays, ex-adúlteros, ex-isto ou aquilo. No reino de Deus, somos novas criaturas. Somos tirados das sombras e colocados na luz. Isso não acontece porque fazemos mudanças exteriores, mas porque algo inexplicável acontece dentro de nós. O amor de Deus nos convence, nos ensina, nos corrige, nos faz enxergar a vida na direção de Deus. Visão que alcança o filme da nossa existência. Saímos das mãos do Eterno. Em nossa mente foi escrita a lei do seu reino, mesmo andando por terras distantes, fazendo escolhas sem considerar que temos um dono, um Senhor. Há dentro de nós uma marca da criação. Podemos ir a qualquer canto do universo, negando essa verdade, seguindo nossos desejos, nossas ideias, mas uma criatura jamais será feliz longe do seu Criador. Uma hora vai voltar, vai saber que o nosso destino é em Deus e o seu amor. Um desejo sexual ou de qualquer outra espécie não se compara à paz que encontramos em Jesus. Bem que ele mesmo disse, há quem se fez celibatário por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito que o receba. Ou seja, há quem em circunstâncias dificílimas tenha negado a si mesmo para ser um seguidor de Jesus, o Filho de Deus. É porque vale a pena. Obrigada, Ramon. Quero te convidar para fazer com a gente na semana que vem mais um Sem Tabus, combinado? Tudo bem, conte comigo. Deus te abençoe. Deus abençoe você também. Tenha uma ótima noite. Não perca a continuidade da nossa conversa na próxima semana. Até lá.